Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o diácono Felipe e eu quero lhe dar um bem-vindo, primeiramente aqui ao nosso canal da IEAD na TV, Assembleia de Deus em Navegantes, Santa Catarina. E você é muito bem-vindo aqui para nós juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Amém? Eu quero desde já lhe fazer um pequeno pedido, que você venha curtir, venha comentar, venha participar aqui desse conteúdo, deixando sempre ali a sua opinião, deixando algum versículo para estar complementando, isso é sempre importante, e com certeza também estar compartilhando ali os nossos vídeos. Tenho certeza que alguém será alcançado através dessa ministração, mesmo que de uma aula, vidas podem ser transformadas e você pode ser um canal para que isso aconteça. Então, desde já, um bem-vindo para você, tá bom? Nós estamos aqui hoje tratando sobre a nossa escola dominical, na classe dos nossos jovens, e nós estamos num tema geral, que está falando sobre o perigo das tentações. Aqui está a nossa revista, e nós estamos hoje tratando sobre a segunda aula. A primeira aula ali, como você pode ver, é o tema geral, o perigo das tentações, e essa segunda aula seria, ou é, a aula Adão e Eva querendo ser como Deus, tá bom? Você que está me ouvindo neste momento, quem sabe você está se preparando para uma aula, eu vou deixar aqui para você, eu estou usando um livro, que é um complemento aqui da nossa lição, que você pode encontrar, você que é aqui do nosso campo, você pode encontrar diretamente com quem faz o pedido na sua congregação, ou no site da CPAD, enfim, tá bom? Estou usando aqui, claro, a Bíblia, uma Bíblia aqui para a gente estar acompanhando as referências bíblicas, vai estar passando aqui também na tela para você que está aqui nos assistindo, e estou aqui com algumas anotações. Não tenha medo de ter uma anotação na sua aula, na verdade isso é algo bem importante, Eu gosto muito daquela frase que diz que é mais confiável um papel e uma caneta do que uma memória, Então é sempre bom ter algo ali anotado para você estar ali compartilhando com seus alunos, e tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas e que a nossa aula será uma bênção, Essa aula desse momento, e também quando você for compartilhar ali com os seus alunos. Tá bom? Então vamos fazer aqui uma oração, uma breve oração, pedindo para que Deus abençoe e que dê tudo certo. Amém? Querido Jesus, eu quero te agradecer neste momento, por cada pessoa que está nos assistindo, por cada lugar onde esse vídeo está alcançando, e eu te peço, Pai, que as nossas mentes sejam abertas neste momento, e que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para naquele dia sermos usados por Ti. Obrigado, Jesus. Fica conosco. Amém? Uma oração para a gente iniciar. E nós vamos estar aqui, mais uma vez, efetivando aqui, o tema da nossa lição, Adão e Eva, querendo ser como Deus. Nós temos o texto principal, que está em Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 5, que é: porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nós temos aqui o resumo da lição, que é: mesmo sendo criados sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Tá? Nós temos o texto bíblico que está em Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo de número 11, é importante que você leia, é importante que você abra sua Bíblia neste momento e acompanhe o texto, porque nele ali vai ter uma base para você estar tratando sobre a sua aula, tá bom? Então, nós temos aqui, para iniciarmos a nossa introdução, a introdução da nossa aula. É importante que na introdução você, que está me ouvindo e vai dar uma aula, que você dê a ele ali um pouco ali da curiosidade sobre o que vai ser um assunto, tá? Nós vamos estar tratando sobre a tentação. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada nós temos diversas passagens, diversas pessoas ou até mesmo situações onde as pessoas
foram, pode-se dizer assim, tentadas, né, para ver se resistiriam ou não resistiriam antes de alcançar algo. Esse casal ao qual nós vamos falar, ele é um casal que nós sabemos, né, que a sua queda, mas a história deles nos traz muitas lições que vêm de encontro às nossas vidas e nós vamos tratar sobre isso nessa aula de hoje, tá bom? Então, o primeiro passo ali, o primeiro tópico, nós vamos entrar aqui, uma orientação dada pelo próprio Criador. E o primeiro subtópico ali é a criação. É importante a gente sempre ressaltar que o local onde Adão e Eva eles estavam não é um qualquer local, né? Não é um local simples, é um jardim lindo, né? Um ambiente onde Deus preparou tudo. E o que eu acho mais interessante no que se trata da criação é que Deus, ele cria e ele olha, e a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então, é importante a gente sempre efetivar isso na mente dos nossos alunos, de que ali o local era um local lindo, era um local, né, um paraíso de fato, onde qualquer pessoa teria prazer em estar ali. Isso, né, preparando esse ambiente ali para os nossos alunos, vai nos trazer ali uma ideia de que aquele local, apesar de ser bonito, apesar de ser um local ali onde o próprio comentarista ele vai nos trazer, que era um local totalmente propício para uma pessoa ser fiel a Deus, né? Mas ali eles tiveram a sua queda. Mas o que me chama a atenção também, ainda nesse tópico, é que o cuidado de Deus para com o homem. Então, além de Deus colocar o homem num jardim lindo, um local totalmente preparado, um local totalmente estruturado por Deus, né, apenas para o homem cuidar, Deus tem um cuidado com o homem. Nós vemos isso ali em Gênesis, capítulo 2 e o versículo 15, que o próprio Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus não apenas coloca o homem num local bonito, apenas coloca o homem num local ali agradável de se estar, mas Deus, ele vai se preocupar com o estado em que aquele homem está, o estado emocional. Então, Deus vê que haveria necessidade do homem ter alguém, uma disjuntora, uma companheira, uma auxiliadora, para estar ao lado dele, ali, lhe ajudando no trabalho do dia a dia. Eu até sempre brinco com os meus alunos aqui na sede, de que algumas pessoas dizem, né, falam assim, poxa, se eu soubesse quem inventou o trabalho, né, mas o trabalho ele é uma orientação do próprio Deus. Deus coloca o homem no jardim e diz, cuida do jardim onde eu te coloquei, né? Então, o trabalho ele vem de Deus, tá? Então, você pode estar efetivando isso ali para os seus alunos, de que Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, e após colocar o homem no jardim, Deus continua a se importar com a condição deste homem e vê a necessidade de dar ao homem uma companheira, uma auxiliadora, tá? E essa auxiliadora, ela é a Eva. Nós vamos aqui agora para o segundo subtópico, que é criados sem pecados. É importante a gente efetivar isso, de que aquele casal, Adão e Eva, eles não tinham sequer um conhecimento do que era o pecado. Nós sabemos, e estudando a Bíblia Sagrada, você vai poder ver isso, de que até então o pecado apenas havia nascido no coração ali do próprio, daquele que hoje nós conhecemos como o diabo, né, Satanás. Então, até então a raça humana, que era ali Adão e Eva, eram pessoas puras, eram pessoas limpas, né? De que não tinham ali vergonha, não tinham toda essa questão ali de enfermidade, que são frutos do pecado. Eles eram pessoas puras. E isso é importante a gente estar ressaltando. Então, nós vamos aqui entrar agora no terceiro subtópico aqui. E o terceiro subtópico é uma única restrição. Esse aqui é um tema que eu particularmente gosto bastante, porque a gente olha aqui que Deus coloca aquele casal num jardim bonito, como já efetivei, né?
se preocupa com a condição, né, com a condição sentimental daquele homem, se preocupa ali com a condição não apenas no ponto de lhe dar uma esposa, mas também no sentido de que Deus descia para conversar com o homem, né? Imagina, né? Pode levar o seu aluno a imaginar o próprio Deus descendo ali, conversando com Adão, né? Quem sabe até brincando, dizendo: "Ó, Adão, como foi seu dia?", né? Quem sabe? Mas Deus ali, ele perto, sempre próximo à sua criatura, né? Que era o ser humano, e Deus ele vai apenas estabelecer uma restrição. Qual era a restrição? A restrição é: Adão, você está diante de um jardim, no jardim tem diversos tipos de árvores, e quando você olha no texto onde vamos tratar da criação, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ali, você vai poder identificar de que Deus ele fez brotar árvores que eram totalmente que atraía o olhar, que atraía o desejo do homem, né? Então, Adão ele tinha ali todo um jardim que foi plantado com a melhor qualidade pelo próprio Deus, né? Deus fez crescer aquelas árvores, aqueles frutos. E Deus ele vai dizer assim: Adão, no meio do jardim há uma árvore, e nela você não vai tocar, né? E nela você não vai comer. Então Deus disse assim: não comerás dessa árvore, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Perceba que a condição que Deus ele dá ao homem, dizendo para o homem: olha, se você fizer isso, não é algo que talvez aconteça, é algo certo. Se comer, certamente morrerás. Né? E Deus ele vai passar essa instrução ao homem. E o homem ele vai estar ali diante de todo esse cenário, né? Cria esse cenário com o seu aluno, cria esse momento ali de você imaginar esse ambiente que vai atrair, né? Quem não se atrairia pelo ambiente ali em que aquele casal estava. Mas aí, né, até o comentarista ele vai nos trazer aqui este pensamento de que Deus não criou robôs programados para obedecerem incondicionalmente a qualquer ordem, mas que eles tinham sim a capacidade de refletir, de pensar sobre o que eles estavam fazendo, né? Por que não poderiam se alimentar daquele fruto? Deus não apenas disse: não coma. Deus disse: se você comer, há uma consequência. Então ele poderia pensar sobre aquilo, poderia refletir sobre aquilo, para que ele não talvez se pensasse, se perguntando, como muitas das vezes a gente faz, dizendo: ah, mas por que não? Né? Por que não? E Deus ele disse: porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Mas aí vem aqui o nosso segundo título da lição, que é serás como Deus. E vai trazer aqui um conceito, né, um primeiro subtópico da dúvida. Por quê? Porque eles estão num ambiente totalmente propício para eles serem fiéis, né? Eu até, enquanto estou aqui ministrando essa aula para você, me lembro, por exemplo, da cruz, né? Na cruz, um ambiente totalmente propício para ser infiel. Talvez para olhar para Jesus, para Deus, e dizer: Deus, né? Eu não quero mais viver o propósito, eu quero largar totalmente de lado. Mas no ambiente da cruz, um ambiente propício para ser infiel, Jesus, ele foi fiel. Glória a Deus. E o homem no jardim, num ambiente totalmente propício para ser fiel, ele conseguiu ser infiel. Como, irmão Felipe? Primeiro tópico que nós vamos falar aqui é a dúvida. A dúvida, ela vem, né, sempre na mente do ser humano. Nós somos constantemente confrontados, né, pela dúvida. Por exemplo, quando nós estamos diante de uma situação difícil, o próprio comentarista, ele vai nos ressaltar e nos lembrar dessas situações, dizendo: quando você está num momento difícil, num momento ali complicado, a primeira coisa que você pensa é: será que Deus realmente está nesse caminho que eu estou tomando, nessa decisão que eu estou indo? Então a dúvida, ela vem
e ela vem nos trazendo esses questionamentos. Será que Deus está comigo? Será que isso realmente é algo de Deus? Porque a dúvida, ela vem para testar o quão nós conhecemos o nosso Deus. Ou seja, se você tem a sua mente alicerçada, lembra que Davi diz? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. Nós sabemos que o coração do homem, ele é enganoso. Então, ao mesmo tempo que o coração do homem dizia, vai Davi, vai Davi, vai Davi, a palavra de Deus que estava escondida no coração de Davi dizia assim, não é bem assim, não é desse jeito. Então, essa é importante a gente sempre ressaltar aos nossos alunos, de que a dúvida, ela não é algo que afeta uns e outros não, mas a dúvida ela vem para todos. Ela vem para aquele que sabe demais, ela vem para aquele que sabe de menos, vem para aquele que fala mais, vem para aquele que fala menos, vem para aquele que passa muito, tem uma vida agitada, vem para aquele que tem uma vida mais centrada, uma vida um pouco mais calma, mas não importa, ela vem para todos, por quê? Porque ela vem para testar o quão nós conhecemos o nosso Deus. E aquela não foi diferente, né, na vida daquele casal, que Eva estava ali andando pelo jardim, a Bíblia nos diz assim, e ela se encontra com uma serpente, e a serpente vai lhe trazer um questionamento, dizendo assim, é assim que disse o Senhor, dessa árvore não tocarás e nem comerás? E aí a Eva diz assim, não, o Senhor disse para nós não comermos, porque o dia que comermos certamente morreremos. E a serpente ela vai trazer ali para Eva, o que? A dúvida, ela vai dizer assim, não, você entendeu errado, não é que você certamente morrerás, mas é que o dia em que você comer, certamente lhe será aberto os olhos. Irmãos, um comentário aqui para nós, isso é algo muito sério, porque nós estamos vendo a Eva deixando de ouvir um certamente de Deus para dar ouvido para um certamente vindo de uma serpente, né? Trazendo uma dúvida no seu coração. E a dúvida ela tem esse efeito. Às vezes você chega numa pessoa e você pode até fazer uma pequena dinâmica, vamos colocar assim, na sua aula. Você pode ver naquela situação de trabalho, naquele ambiente, que às vezes alguém chega em você e fala assim, você fez tal coisa? Você diz, sim, fiz. E a pessoa diz, tem certeza? Você diz, sim, tenho. E a pessoa diz, tem certeza mesmo? Aquilo já começa a gerar uma dúvida no seu coração e por mais que você tenha feito, você começa a pensar, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que ele viu? Né? Uma série de preocupações de um assunto que até então já estava resolvido. Então, a serpente ela vem trazendo para Eva esse sentimento, o sentimento de que, poxa, será que realmente eu não posso comer? Será que não existe uma história, um plano B nessa história? Né? É importante a gente entrar nesse assunto, né? E não tenha medo disso, porque muitas das vezes a visão que é passada é que eles não tinham essa ideia de pensar, mas nós estamos tratando justamente isso, que Adão e Eva pensavam, Adão e Eva refletiam, e eles, no primeiro instante que foram confrontados pela dúvida, eles cederam, né? Então eles vão dizer aqui, ó, nosso segundo subtópico ali, serão abertos os vossos olhos, né? Que foi ali o que a serpente mencionou para Eva. Então é importante a gente efetivar isso na nossa mente, na mente dos nossos alunos, de que esse abrir os olhos, não é que Deus não queria que o homem tivesse um conhecimento, né? O que derrubou o homem não foi a busca pelo conhecimento. Poxa, porque eles souberam mais, eles caíram. Não, pelo contrário. O que derrubou o homem, isso está destacado na sua revista também, não foi a busca pelo conhecimento, mas sim a desobediência a Deus, que já havia orientado aquele casal de que eles não deveriam comer, se alimentar desse fruto, ok? Então, você observa que a serpente começa trazendo a dúvida, depois ela vem distorcendo a palavra de Deus, porque Deus diz, se comer,
morrerás, certamente morrerás, certamente morrerás. A serpente diz, não, não é bem assim, né? O dia que você comer serão abertos os vossos olhos, né? Trazendo uma realidade alternativa. E ela vai finalizar no terceiro tópico da nossa lição dizendo, sereis como Deus. Ou seja, o diabo ali, ele está trazendo o homem a cair naquilo que ele mesmo caiu. Lembra que ele diz? Né? Subirei, né? E me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Ali foi a queda. E na mesma queda em que ele caiu, ele vai vir tentar e, né, consequentemente, acaba conseguindo derrubar o ser humano, dizendo assim, ó, não é que você vai morrer, mas é que o dia que você comer, você se tornará como ele, entendeu? Então, aí a gente se pergunta assim, né? E a gente pode até dar uma pequena passada aqui para a gente ver, né? Em que sentido, né, nós seríamos igual a Deus? Na questão de glória, na glória que Deus manifestava, ou no seu poder de criar as coisas? E a verdade, nós sabemos que a verdade é que nenhum desses atributos o homem ele alcançou ao cometer esse ato de errar, esse ato de estar ali desobedecendo e comendo desse fruto. Tá? Então é bom a gente estar efetivando isso na mente ali dos nossos alunos, tá bom? Então, só para a gente fazer aqui um resumo daquilo que nós já passamos até o momento. Então, nós iniciamos aqui falando do local, tá? O local onde eles estavam, comente sobre o jardim, né? Sempre mantenha isso. Que eles foram criados sem o pecado, né? Que eles tinham apenas uma única restrição, e aqui eu penso, né, até no sentido prático disso, porque ali eles tinham uma única proibição, né, e quantas coisas hoje nos rodeiam e nós precisamos ser fiéis a Deus, né? Efetive isso, que o local muitas das vezes pode ser um local propício a ser infiel, mas nós podemos escolher ser fiel como Jesus nos mostrou na cruz, né? Falamos sobre a dúvida, de que a dúvida ela vem para nos testar, né, para testar o quão nós conhecemos do nosso Deus. Falamos também sobre se abrirão os vossos olhos, ou seja, vocês terão um conhecimento de algo novo. E agora falamos também, né, sobre ser como Deus, tá bom? Então nós vamos entrar aqui agora num próximo tópico, o custo da desobediência. Lembra que Deus falou? Se comer, certamente morrerás. E aí tudo isso tem um custo ali, tudo isso vai ter uma consequência, tá? Então, o primeiro tópico ali, subtópico que nós vamos destacar é o afastamento de Deus. Nós sabemos que quando o homem erra, quando Eva ela come do fruto, né? E ela leva o seu marido, Adão ele come e ao participar daquilo, ambos vê que estão nus. E a Bíblia diz assim, olha, que ao ver que estão nus, eles se escondem. E Deus ele desce, como de costume, na viração do dia, e Deus ele olha e, irmãos, pense comigo, você acha que Deus não sabia onde Adão estava escondido? Ele é o Criador, ele sabia de todas as coisas. Mas por que então que Deus ele pergunta, Adão, aonde estás? Por que Deus ele faz essa pergunta? A pergunta de Deus não é dizendo assim, Adão, onde você está geograficamente. Não. Deus está querendo conscientizar ou levar Adão à consciência, dizendo, Adão, olha onde a desobediência te levou. Você está se escondendo daquele que te criou, você está se escondendo daquele que te gerou, daquele que te pôs sobre você, que soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então Deus está trazendo a Adão essa questão de, olha onde a desobediência levou você a estar, se escondendo do seu próprio Criador. O nosso comentarista ali, ele vai até destacar que a primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecerem a Deus, foi tentar se esconder, né? E em sua onisciência, o Senhor já sabia,
né? Ele já sabia onde eles estavam e ele pergunta: Adão, onde você está? Aonde estás, Adão? Então, o Senhor, nós estamos ali agora no último parágrafo ali desse tópico. O Senhor Deus não chamou Eva, mas chamou Adão. Por quê? Porque ele era o responsável pelo jardim, por sua esposa e juntamente com ela em haver recebido a orientação de Deus. Então observa, Deus, ele falou para Adão: Adão, não coma. Adão, se você comer, tem uma consequência. Mas caberia a Adão passar para a sua esposa, para Eva, a dizer para ela: olha, se você comer desse fruto, você vai morrer, nós vamos morrer, né? Passar para ela que haveria uma consequência e que essa orientação era uma orientação vinda do próprio Deus. Então, né, a gente pensa aqui, vamos parar para pensar aqui um pouco. Ou Adão não comunicou direito, porque você observa que a serpente, ela não vai em Adão, ela vai na Eva. Provavelmente Eva, ao receber a informação, já ficou meio assim com dúvida, talvez não recebeu com tanta clareza, né? E isso gerou nela um espaço para quê? Para que o diabo achasse a dúvida e plantasse nela as incertezas no seu coração. Então, é importante a gente saber que todos nós temos uma responsabilidade, né? Não se apegue na sua aula apenas nos conceitos teóricos, mas leve um pouco à prática, trazendo ao seu aluno que ele tem uma responsabilidade em trazer para as demais pessoas uma orientação vinda do próprio Deus. Hoje não é um fruto, não é um fruto ali que vai nos afastar de Deus, mas são atitudes. E nós recebemos constantemente as orientações de que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos diante de nós uma série de recomendações na palavra de Deus de que o pecado ele tem consequências e nós precisamos levar isso adiante, nós precisamos passar isso, seja na escola, seja no trabalho, seja na nossa aula da escola dominical, seja em qualquer ambiente que a gente esteja vivendo. Passe isso aos seus alunos, dizendo: nós precisamos passar com dedicação as orientações que aqui nós recebemos. A segunda coisa que o pecado ou a desobediência vai gerar é problemas entre o casal. Quando Deus ele pergunta a Adão: por que fizestes isso? O que Adão faz? Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ele começa a jogar, e a Eva pega e consequentemente também: não, Senhor, foi a serpente. E um vai jogando a culpa para o outro. Mas a gente sabe, já destacamos aqui de quem era a responsabilidade era de Adão. Por isso Deus ele vai até Adão e vai trazer ali as consequências. E aí vai ter ali, né, talvez você está me ouvindo e você está questionando, dizendo assim: Diácono Felipe, mas você mencionou, né, e está escrito na palavra, que Deus disse que o homem certamente morreria, né? E aí o homem continuou vivo. Mas eu venho aqui dizer para você que esse conceito de morte, esse é o terceiro subtópico ali da nossa lição, a morte como consequência, ele é um conceito espiritual, tá? Então ali nós temos homens, claro que eles passaram a experimentar a doença, eles passaram a ter os seus dias de vida, né? E consequentemente sofrendo por suor do trabalho para se alimentar, né? Tiveram ali diversas consequências, mas principalmente no conceito espiritual. Quando Jesus, e você pode até aqui, só para a gente criar um complemento para isso, né? Quando Jesus ele vem para morrer e morre por nós, ele vem para trazer a religação entre o homem e Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê?
Porque o homem estava distante, né? Foi distinto da glória de Deus. Mas mediante a Jesus Cristo, o sacrifício feito na cruz do Calvário, é que hoje nós temos acesso através do sacrifício e através do Espírito Santo que foi enviado por Deus para nos trazer essa ligação novamente para com o Senhor. Mas aqui nós temos que trazer esse conceito de quê? De que a morte ali que ele vai experimentar é principalmente a morte espiritual. O nosso comentarista ali, ele vai dizer: o que o inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência à morte. Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter no coração do primeiro casal toda a orientação de Deus que Deus tinha dado, né? Então, observe. Nós estamos aqui, nós podemos trazer isso para os nossos dias, nós podemos trazer isso para o nosso momento, né, para que não se torne algo somente teórico, mas nós estamos aqui, você vem na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né, não sei o dia que é a programação na congregação onde você frequenta, mas você está aqui, você recebe orientações, e a não prática disso vai gerar consequências. Só que muitas das vezes nós fazemos como aquele casal fez. Nós vemos apenas, né, as pequenas oportunidades, que por sinal, falsas oportunidades muitas das vezes. E nós nos atraímos àquilo, nós caminhamos em direção disso, quando na verdade as consequências são postas diante de nós. Então a gente precisa efetivar isso na nossa mente, de que obedecer a Deus é uma escolha nossa, e sempre é a melhor decisão, Eu não posso obedecer a Deus pela sua vida, e você não pode obedecer a Deus pela minha vida, mas tenha certeza que por mais que obedecer cause dores momentâneas, nos trará alegrias eternas, aleluia. Por mais que nos traga dores momentâneas, nos trará alegria eterna. Eu gosto muito daquele versículo que está em Tiago, que diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois que ele for aprovado, receberá a coroa para a vida eterna. Então, traga esse sentimento, um sentimento de que a renúncia é dolorosa, mas é necessária na nossa vida, porque é melhor obedecer a Deus do que sofrermos as consequências da desobediência. E aí nós caminhamos aqui para algo que eu achei bem interessante, que está na nossa revista também, até um destaque que está ali dizendo: pense e pergunta, qual foi o preço pago pelo primeiro casal por sua desobediência? Deixa os seus alunos pensar um pouquinho, não dê a resposta de cara, mas responda logo em seguida dizendo: além do afastamento de Deus, o casal foi retirado do paraíso e passou a experimentar a morte, e com eles todos os seus descendentes. Ou seja, aquilo que foi feito há tantos e tantos anos atrás, né? Afeta a geração humana até os dias de hoje. E nós caminhamos aqui para a nossa conclusão. E a conclusão eu faço até questão de ler com você aqui, para a gente finalizar, que diz: o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus havia ordenado. Ele não somente descreram, né? Não apenas descreram do que o Senhor havia feito ou havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a
perca da comunhão com Deus e as consequências que seguirão. Então, que você possa trazer esse sentimento aos seus alunos, de que o preço que nós pagamos quando desobedecemos, ele nunca será maior do que a alegria de quando nós obedecermos ao nosso Senhor. O que é o pecado, irmão Felipe? O pecado é errar o alvo. Qual é o alvo do crente? É acertar, é viver com Deus debaixo de uma vida de obediência, debaixo de uma vida de santidade. E todas as vezes em que nós preferimos, fazer a nossa vontade, fazer aquilo que queremos, nós estamos voltando lá no Jardim do Éden, quando o homem disse, eu quero ser igual a Deus. Porque Deus ele estabeleceu sobre a nossa vida limites, estabeleceu sobre a nossa vida ordenanças, estabeleceu sobre a nossa vida a sua palavra que nos traz orientações para uma vida eterna, para uma vida saudável, para alcançar a vida eterna. Mas quando nós fazemos o que nós queremos, nós estamos praticamente dizendo assim, eu não quero isso, eu não quero aceitar a vontade de Deus, mas eu quero ser igual a Deus. E que esse sentimento seja retirado do meio da nossa juventude e que essa aula venha abrir os nossos olhos como líderes, como professores, mas também os olhos de toda a nossa juventude. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos e desejando desde já que você possa ter sido alcançado por essa palavra, que você possa ter aprendido algo. O nosso objetivo aqui não é trazer para você um conceito muito distante, mas trazer para você um conceito de que com a nossa revista, um ótimo conteúdo que nós temos, e a palavra de Deus, você vai conseguir transmitir uma ótima aula aos seus alunos. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Pai, por essa aula. Eu te peço, Jesus, que cada pessoa que está assistindo, que possa ter sido tocado por essa palavra, para que possa transmitir com alegria, com ousadia do Teu Espírito Santo, e que principalmente, Pai, com a Tua presença acompanhando em cada palavra. Sê conosco, Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado conosco até este momento. E mais uma vez nós dizemos, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que assim como ajudou você, vai ajudar muitas outras vidas que estão aí querendo desenvolver o seu chamado de dar uma aula na escola dominical. Deus abençoe.